Olá, queridos e queridas, eu sou Deli Martins e eu estou aqui hoje para trazer o nosso segundo vídeo do canal e dar continuidade à série sobre graça. Então, eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta a gente vai bater um papinho santo. Vamos lá? Bem, antes da gente começar o nosso papinho, eu quero agradecer a você que assistiu o primeiro vídeo, que deu like, que deixou seu comentário lá. Muito obrigado de coração. E eu peço, compartilha para outras pessoas o primeiro vídeo lá, que ainda tem pessoas que precisam assistir. E você que está vendo esse vídeo e ainda não assistiu o primeiro, eu vou deixar o card aqui em cima e você vai clicar. E antes de ver esse vídeo, você vai ver o primeiro vídeo, para você entender melhor o porquê de eu estar fazendo isso aqui. O primeiro vídeo, como foi falado, é sobre o pecado. E esse segundo vídeo eu vou falar sobre a solução para o pecado. Então, antes de entrar nesse vídeo, clica no card, vai lá, dá uma olhadinha, deixa o teu like, compartilha e depois você volta para esse aqui, beleza? Vamos lá. No vídeo passado a gente falou sobre o pecado. E nesse vídeo tivemos 4 tópicos. O primeiro foi o que é o pecado. O segundo foi o que é um pecador. O terceiro foi por que o castigo para o pecado é tão intenso. E o quarto foi o resultado do pecado. E nós aprendemos nesse último tópico que o resultado do pecado ele é irreversível. Nada que a gente faça, não importa o quanto, como e pelo que a gente faça, não importa a nossa intenção, exatamente e absolutamente nada que a gente faça tem a capacidade de reverter o resultado do pecado na nossa vida. E aí a gente chegou a uma conclusão, que eu fiz a pergunta no final do vídeo. Qual é a solução? E para isso, a gente vai ter que ir, pegar a nossa Bíblia, e a gente vai para Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 23. Eu vou repetir um versículo do vídeo passado e eu vou continuar ele. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos ou afastados ou expulsos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Isso foi o 24. 25 agora. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Propiciação, abrindo parênteses aqui, significa troca, substituição, certo? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação através da fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador de quem tem fé em Jesus. Esses versículos nos trouxeram os seguintes pontos. Primeiro, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Segundo, há uma justificação aonde? Em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a justificação. A Bíblia vai nos dizer, nos versículos que a gente leu, que Deus ele deixou os pecados impunes para que no tempo presente ele pudesse trazer salvação por meio de Jesus Cristo. Como? O próprio versículo também diz, através da fé. Então, voltando para a pergunta, qual é a solução? A solução é Jesus Cristo. A solução é você crer em Jesus Cristo. E aí você pergunta, tá, Léo, eu creio em Jesus, mas não mudou nada na minha vida. Como é que eu faço para ser salvo? Vamos lá. Billy Graham diz que crer é assumir um compromisso, certo? Então crer não é apenas acreditar em Jesus, porque a Bíblia diz que o diabo também acredita e treme de medo. Então, só acreditar que Jesus existe não basta. O crer que a Bíblia fala tem a ver com assumir um compromisso, ou seja, primeiro você tem que chegar nele em arrependimento. Depois você vai ter que crer no que ele fez e depois você vai ter que crer que ele ressuscitou dos mortos. Eu vou explicar isso ao longo do vídeo, vamos lá. Primeiro passo, arrependimento. O que é arrependimento? No grego do Novo Testamento, a palavra arrependimento é metanoia, que traduzido para o português significa mudança de mentalidade. Ou seja, o arrependimento é quando você tem uma ideia e a sua cabeça, o seu pensamento muda com relação àquela ideia. Em resumo, com relação ao nosso pecado, à nossa situação, nós damos de cara com o Evangelho e aí o Evangelho mostra pra gente que a gente é pecador, que a gente merece o inferno e que a gente merece condenação eterna. E aí a nossa mentalidade vai ser mudada. Poxa, eu preciso de um Salvador. Quando você presta atenção no Evangelho, o Evangelho muda a tua mentalidade de não tem problema nenhum no que eu estou fazendo, eu preciso de um Salvador. A sua mentalidade vai precisar de um Salvador.
E quando você reconhece que precisa de um Salvador, isso se chama arrependimento. E aí o que é que acontece? Quando você muda a sua mentalidade, automaticamente você vai mudar a sua atitude. E onde eu acho esse Salvador? A Bíblia também vai nos mostrar, em Romanos capítulo 2, versículo 4. Diz que a bondade de Deus, eu não vou ler o versículo completo, eu vou ler só a parte B do versículo, certo? A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então, para eu me arrepender, eu tenho que ver a bondade de Deus com relação a mim. A Bíblia me diz que a bondade me leva ao arrependimento. E onde eu vejo a bondade de Deus? Novamente, a Bíblia vai nos levar para Cristo. Entenda uma coisa, toda a Bíblia vai levar você para Cristo. Tudo da Bíblia vai levar você para Jesus. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro da palavra, é o centro do universo. Jesus é o centro de tudo. Então, aonde eu vou ver a bondade de Deus? No sacrifício de Jesus. O que é o sacrifício de Jesus? Eu era pecador, eu era o criminoso, como foi explicado no vídeo passado, eu merecia a condenação, e aí Jesus, que era 100% inocente, que não tinha culpa de nada, deixa de ser Deus, se faz homem, sofre no meu lugar, carrega todo o meu e o seu pecado nas costas e recebe a condenação pelo nosso pecado, abrindo assim um caminho para que a gente possa se tornar livre, para que a gente seja liberto e para que haja uma chance da gente ser salvo dos nossos pecados. Quando Jesus morre naquela cruz, ele não foi apenas pregado, não foi apenas no físico que ele sofreu. A Bíblia diz que ele levou, que agradou a Deus, inclusive está lá em Isaías 53, a Bíblia diz que agradou ao Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar. No mesmo capítulo, a Bíblia diz que ele carregou sobre si o pecado de nós todos. Então, o sofrimento de Jesus não foi apenas na carne. Jesus ele sofreu principalmente no espírito, porque ele levou não apenas os pregos nas mãos, ele levou não apenas a coroa de espinhos e nem a cruz nas costas. Ele levou todo o nosso pecado, ele levou todas as nossas doenças, ele levou toda a nossa miséria, tudo que tinha de ruim, ele colocou sobre ele e foi condenado no nosso lugar. E aí a Bíblia também vai nos dizer que quando ele morreu, ele desceu ao inferno, e aí aconteceram algumas coisas lá, e isso é assunto para outro vídeo, e depois ele vai e ressuscita. Por quê? Porque o pecado só pode matar quem peca. O pecado não pode matar quem nunca pecou. E Jesus, ele nunca pecou. A Bíblia diz que nenhum pecado foi achado na vida dele, que nenhum dolo, nenhuma palavra fútil, feia, foi achada em sua boca. Ou seja, Jesus, ele nunca pecou. Então, seria injusto ele ficar no inferno, porque ele nunca pecou. Então, a morte não pôde segurá-lo. E aí, o que é que acontece? Jesus ressuscita. E a única coisa que ele pede em troca dessa salvação é que você creia nele. E a gente já aprendeu que crer é assumir um compromisso. Ele pede que você creia no sacrifício dele. Ele pede que você creia nele como Deus. Ele pede que você se relacione com ele. Nós aprendemos o primeiro passo, que é arrependimento. Temos que chegar diante do sacrifício de Jesus em arrependimento, reconhecendo que somos pecadores e pedindo salvação. O segundo passo, e aí a gente vai pular para Romanos no capítulo 9, aliás, Romanos no capítulo 10, no versículo 9, que diz assim: se você confessar, grave isso, confessar com a sua boca. Tem gente que diz assim, mas eu oro no coração, eu oro em silêncio. Não, Deus quer que você ore com a sua boca. Deus quer que você fale. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E aí o versículo 10 diz assim: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, como eu faço para receber a salvação? Eu não preciso explicar, o versículo já disse tudo. Você tem um arrependimento, você vai ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho, ouvir sobre o sacrifício de Jesus. Depois que você ouvir, isso vai gerar arrependimento em você, mudança de mentalidade, metanoia, lembra? E aí você vai chegar para Jesus, você vai crer com o seu coração que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, que ele levou o seu pecado sobre ele, que ele levou tudo que era de ruim seu, que foi ressuscitado, e depois você vai confessar com a sua boca que ele é o seu Senhor. E quando você fizer isso, você vai ser salvo. E aí, depois disso, vem uma pergunta. Tá, Léo, eu fui salvo. E agora? O que é que eu faço? Isso você vai saber no próximo vídeo.
Então fica ligado, todo sábado às 13 horas sai vídeo novo no canal. Não perde, não fica desligado, não fica desatento, fica aí fiel, assiste, porque essa série eu tenho certeza que vai ajudar muito você. E não esquece de compartilhar esse vídeo, de deixar o teu like, de deixar o teu comentário também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative todas as notificações para você receber, para o YouTube te informar quando sair vídeo novo. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido sobre a salvação. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o que Cristo fez. Eu amo vocês de coração e tchau, tchau.